mais que agradecidos pelo teu amor. Estamos mais que agradecidos, Senhor, porque tu nos visitas esta manhã, Senhor, com o teu amor, com os teus braços de amor, Senhor, hoje nos envolves, nos levantas, Senhor. Obrigada, porque até aqui chegamos, levados pela tua mão, Senhor. Tudo o que temos, te agradecemos esta manhã, porque tu nos proteges, porque tu, Senhor, nos cobriste com a tua graça, com a tua misericórdia. Senhor, porque somos chamados de filhos. Senhor, não mais, Senhor, somos alguém sem propósito, senão que em Ti, Senhor, achamos o propósito das nossas vidas. Tu és tudo para nós, Papá. E hoje queremos render uma vez mais as nossas vidas, a nossa casa, esta igreja, Senhor, nas Tuas mãos. Render-nos completamente à Tua vontade, ao Teu fazer, ao Teu querer. Senhor, porque se não és Tu que edifica a casa, em vão trabalhamos nós. Queremos que sejas Tu, Senhor, o fundamento desta casa, o fundamento das nossas vidas, das nossas casas. Senhor, agradecidos estamos, Senhor, e hoje nos queremos esvaziar. Senhor, esvaziar de tudo aquilo que nos afasta de Ti, que nos faz pôr em dúvida aquilo que Tu fizeste, aquilo que Tu fazes e aquilo que ainda farás por nós. Senhor, ajuda-nos a discernir esta manhã a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a discernir o que nos queres dizer esta manhã, para que possamos, Senhor, fazer conforme a Tua vontade, porque nas nossas forças não podemos nada. Nada, Senhor. Nos queremos esvaziar esta manhã de todo o temor, de toda a culpa, de toda a falta de perdão, para com os outros, para conosco, para contigo, Senhor. Senhor, hoje queremos nos esvaziar de todo o nosso eu. Queremos aprender a morrer a nós mesmos, Senhor, para que Tu sejas aquele que é vivo em nós. Porque Tu, Senhor, estás sentado no trono. És Tu quem governa todas as coisas e hoje Te entrego a minha vida, Senhor. Porque quero que sejas Tu a guiar-me, Espírito Santo. Quero ser guiado por Ti. Em todas as áreas, em todas as coisas, Senhor, Te dou graças, Senhor, por este tempo. Te dou graças, Senhor, porque em tudo, Senhor, temos sido levados por Ti. Tudo o que Tu permites, Senhor, é para nos levar a um bom sítio, para cumprir o Teu plano, o Teu propósito em nós. E hoje Te damos graças, Senhor, por esta casa. Te damos graças, Senhor, pelo mover do Teu Espírito neste lugar. Fala aos nossos corações esta manhã, Senhor. Limpa-nos de toda a maldade, de toda a iniquidade que temos dentro de nós, Senhor. Porque queremos estar alertas, limpos, Senhor, porque a Tua vinda está próxima. E queremos estar, Senhor, com os cálices cheios de azeite do Teu óleo, Espírito Santo. Alertas, Senhor, para a vinda do noivo. Te amamos, Jesus. Te amamos não só pelo sacrifício que fizeste naquela cruz, ao amar-nos primeiro, ao dar tudo, ao ensinar-nos o que é o verdadeiro amor, senão que estamos agradecidos, Senhor, porque até hoje e sempre, Senhor, nos proteges e em Ti podemos confiar. Hoje soltamos todo o controle, Senhor, todo este falso controle que achamos que temos sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, Senhor. Hoje Te entregamos e reconhecemos que tudo é Teu, até a nossa própria vida. Senhor, Te amamos com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, e ainda que não entendamos muitas coisas, Senhor, hoje nos rendemos à Tua vontade, nos rendemos à Tua palavra. E Te pedimos, Espírito Santo, revela-nos, Senhor, revela-nos estas coisas que ainda temos tempo para tratar, que ainda necessitamos, Senhor, sarar contigo, Espírito Santo. Eu hoje Te clamo por todo aquele que necessita consolo, que seja consolado por amor do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, em amor fraternal, a amar-nos uns aos outros, porque essa é a marca que somos Teus discípulos, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a alimentar-nos do Teu amor todos os dias. Senhor, para mandar esse amor todos os dias aos demais. Hoje eu Te clamo por amor do Teu nome, que esta palavra, Senhor, penetre o mais profundo do nosso coração e possamos entender, Senhor, com claridade, com clareza, Senhor, o que Tu nos queres dizer esta manhã. Te exaltamos, bendizemos o Teu nome, que é nome sobre todo o nome, o Deus Todo-Poderoso que voltará em breve por nós. Obrigada, Jesus. Em Teu nome, Senhor, nós oramos. Bem-vindo à família CCI Portugal, eu sou o Fábio. E eu sou a Soraya, e juntos somos os pastores da igreja. Queremos agradecer-te por nos estares a ver e esperamos que esta mensagem te inspire e te ajude a crescer em fé em Jesus. Mas nós também queremos ver-te.
E por isso te convidamos a que tires uma fotografia e possas subir nas tuas redes sociais, identificando a nossa igreja com @CCI Portugal, mais o hashtag CCI Online. Aproveita a mensagem. Bom dia, família. É um prazer estar aqui novamente com vocês, com um gozo muito grande, porque queremos que o próximo domingo já vamos poder estar juntos, aqui a louvar o Senhor, a orar juntos, a ouvir a palavra, a usufruir da comunhão ao vivo. Assim que, da verdade, estamos agradecidos com Deus pela internet, pelos meios, pelas formas. E tem sido uma experiência interessante melhorar aqui alguns métodos e alguns equipamentos inclusivamente, mas confesso que nada substitui ou substituirá a presença de cada um de vós aqui. Assim que estamos muito contentes porque, de uma ou de outra forma, com mais ou menos condicionantes, estamos certos de que no dia 31 estarei aqui no mesmo sítio, mas já não estarei só, estarei com todos vós que me estão a assistir, ou que estão a assistir atualmente aí nas vossas casas, e todos aqueles que têm assistido por primeira vez, também se tiverem curiosidade, podem obviamente dirigir-se à nossa casa, as portas estão abertas para ti também, assim que se tens vontade de te reunir, dia 31 poderás vir à CCI Portugal e vamos te receber com todo o gosto e com toda a vontade. Bom, família, a palavra que tenho para partilhar hoje creio que é uma palavra simples, como tudo o que vem de Deus, porque Deus não quer complicar nada, muito menos entender as suas coisas, e é algo que em princípio todos nós deveríamos ter como assumido como uma verdade inabalável nas nossas vidas. E hoje o que eu vou procurar é que, para aqueles que estamos duvidosos quanto a isto, fiquemos firmes e confiantes de que a palavra é verdade, de que a fé em Jesus Cristo é útil para a salvação, e gostava que pudessem abrir as vossas Bíblias e apanharem um marcador ou um lápis e sublinhassem este versículo, que fique gravado nas vossas mentes. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isto tem que estar claro para nós. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo sempre. E isto faz de Jesus Cristo Deus. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, Jesus é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam juntos na criação do mundo. Jesus é. Portanto, Jesus é Deus. E porque Jesus é Deus, podemos ter a firme confiança da nossa fé. Reparem que das advertências que a Bíblia nos fala sobre quem prega o Evangelho, não é se pensam uma coisa ou outra em relação aos batismos, não é o foco que dão a certos pormenores ou a certas coisas que para nós podem ser importantes, mas para Deus não são tanto assim. O que realmente Ele nos diz na sua palavra é que o Evangelho é este, que Jesus se fez homem, portanto era Deus, veio em carne, e daqui tu não podes sair, independentemente da tua denominação, independentemente daquilo que te falaram sobre Cristo. Jesus é Deus. E diz Jesus a respeito dele próprio em João 8, 56. Vamos ler até ao versículo 58. Diz o seguinte: Abraão, estava a falar para os fariseus, vosso pai exultou por ver o meu dia. Eu vi-o e alegrou-se. Jesus viu Abraão e se alegrou. E os judeus disseram-lhe: ainda não tens 50 anos e viste tu o Abraão?
Disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus viu Abraão antes que Abraão existisse. Isso significa que Jesus já existia antes de Abraão. E a palavra existir, na verdade, não se aplica nem a Jesus, nem a Deus, nem ao Espírito Santo, porque a existência pressupõe um início. E para Jesus não houve início. Ele é o início. Ele é o fim. Eu sei que isto pode parecer uma loucura, pensarmos nestes termos, mas vou-te dar uma novidade, talvez. Acreditar na obra da cruz também é uma loucura. Não podes acreditar na obra da cruz se tu não percebes que Jesus não foi criado, não tinha um princípio. Ele não existia, ele estava, simplesmente. Ele é. E ele próprio diz a seu respeito: eu sou. Foi o que disse aos fariseus, quando eles se admiraram: como é que tu conheces Abraão, Jesus? Como é que tu dizes que já ouvias? Jesus disse: eu sou. E reparem que foi assim que Deus se apresentou a Moisés, quando lhe disse: eu sou. Não há nada antes de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus é. Nem o tempo, família. Nem o presente, nem o passado, nem o futuro. Nem nenhuma dimensão. Tudo foi criado pelo nosso Deus. E tem de estar claro para ti isto. Isto é indispensável para ti saberes que Jesus é Deus. Porque só crendo que Jesus é Deus e veio à Terra em forma de homem, é que podes usufruir daquilo que Ele fez na cruz. Porque Deus morreu para perdão dos teus pecados. E por isso és feito filho de Deus. Porque se tivesse sido outro qualquer a morrer naquela cruz, não tinha qualquer poder, nem para perdão de pecados. E a fé não valeria de rigorosamente nada. Então, o que eu vos quero dizer hoje é: Jesus é Deus. Jesus é e sempre será. Ele não foi criado, contrariamente ao que eu pensava, por exemplo, quando tinha 14 anos. Jesus foi criado pelos homens. A Bíblia foi criada pelos homens. Deus é uma invenção do homem. Não é? Jesus sempre existiu. Desde a criação de todas as coisas. Ele já estava. E é assim que Ele se apresenta à sua igreja. E é assim que eu quero apresentar o meu Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador a todos aqueles que estão a ouvir. Ele é, era e há de vir. Isto é o que Ele diz dele próprio. Sou, era e hei de voltar. E desta forma se apresenta às igrejas em Apocalipse. Vamos ver o capítulo 1. E vamos saltar aqui alguns versículos, por isso eu peço que acompanhes. Capítulo 1, vamos ler o versículo 4. Diz o seguinte: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, era e há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do trono. E saltamos para o versículo 8 e Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Que dizia no versículo 11, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve-o num livro, enviou-os às 7 igrejas na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E saltamos para o versículo 17 e Jesus diz de si mesmo: eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Isto é João a falar. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e último. E o que vivo e fui morto, mas aqui estou para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, família, é assim que Jesus se apresenta à sua igreja. Eu sou, desde o início, desde o fim. Isto prova que Ele é Deus.
não é menor que Deus, não é criado como um filho de Deus menor. Não há forma de tu veres isto desta forma. E corres o risco de, se estás a tirar a divindade a Jesus Cristo, não usufruires do plano de salvação. Porque Paulo diz que todo aquele que não crê que Deus veio em carne, seja anatema, seja maldito. Ora, Deus se revelou aos homens na sua palavra e se revelou aos homens em carne, em Cristo, que é a sua palavra. Como diz João, Jesus era o Verbo. Jesus é Deus. E anunciou o que havia de acontecer a cada um, para que servíssemos de testemunhas de quem Ele é. E assim foi desde sempre, desde o início de todas as coisas. Aliás, se pensares no início da Bíblia, quando fala em Gênesis, logo em Gênesis, Deus disse a Abraão e a Eva que um homem vindo da tua semente pisaria a serpente, ainda que tivesse sido mordido no calcanhar. Portanto, Deus sempre revelou desde o início o que ia fazer com a humanidade, o que ia fazer, e é isto que eu vos quero expor hoje. Quero-vos expor que o Deus verdadeiro, que é o mesmo ontem, hoje, e portanto será o mesmo amanhã, e o que nos interessa a nós é o hoje, certos de que o amanhã também se irá cumprir, mas o que interessa é o hoje. O ontem, vamos ter o privilégio, a nossa geração tem esse privilégio, de analisar hoje, aqui em 30 minutos, de que o ontem foi cumprido com exatidão impressionante. E por isso nos deve dar confiança de que Jesus é Deus e que tudo aquilo que Ele diz se vai cumprir com exatidão. Vamos a Isaías 44, versículo 6, diz o seguinte, até o 8. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus, não há nenhum Deus. E quem proclamará como eu? E quem anunciará isto? E porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Anunciei-lhes as coisas vindouras e as que hão ainda de vir. Não vos assombreis, nem temeis. Curioso, porque foi isto que Jesus disse a João. João, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu tenho tudo debaixo de controle, eu sou, não temas. E este é um bom segredo para não temermos, família, sabendo que Deus é e está conosco. Primeiro e o fim. Não temais, porventura, desde então, não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Não temas, porque Deus já anunciou aquilo que há de acontecer. Já nos anunciou. Aqui a palavra diz claramente que anunciou ao seu povo. E também no livro de Isaías, diz, no capítulo 46, versículo 9 e 10... Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade das coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Desde o princípio, Deus anuncia o que está por acontecer ao seu povo. O que ainda não aconteceu também já está anunciado na sua palavra. A própria vida de Jesus Cristo foi anunciada pelos profetas anos antes, centenas de anos antes, a seu respeito. E tudo se cumpriu, tudo aquilo que foi anunciado. Por isso é que eu digo que nós somos uma geração privilegiada. Ainda que não tivéssemos que saber todas estas coisas, porque os profetas também não viram as profecias cumpridas, mas creram. Mas isto ajuda-nos, porque nós sim temos um background de centenas e centenas de profecias cumpridas com exatidão, e talvez precisássemos saber isso
para poder afirmar e crer que aquilo que está por acontecer vai acontecer, apesar de eu ouvir com grande frequência pessoas que duvidam do que está na palavra de Deus, que têm a ousadia de dizer que acham que não é bem assim. Eu vou expor aqui algumas provas bíblicas para que possas afiançar a tua fé, para que esteja firme. Desde o princípio, Deus anunciou as suas coisas e anunciou tudo através da palavra que é Jesus Cristo. Romanos 1, versículo 2 até o 4 diz o seguinte: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Jesus Cristo foi prometido por Deus por intermédio dos profetas na Bíblia. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, Deus, revelado aos homens em carne, foi anunciado pelos profetas. E tudo se cumpriu conforme anunciado. É verdade que nem todos creram, é verdade que hoje nem todos creem, e é verdade que amanhã nem todos vão crer. Mas contra as evidências que eu vos vou expor hoje, ninguém poderá dizer o contrário. Pode sim tomar uma decisão. Decido crer, decido não crer. E por questões de tempo não me vai ser possível dar-vos todos os versículos. E vou fazer aqui um compromisso que qualquer pessoa que me peça os versículos da listagem que eu vos vou dar de profecias, eu vos envio, tenho o material disponível em PDF, está bem? Ponham nos comentários, eu envio para que possam comprovar com os vossos próprios olhos. Sabes, é que nós somos mesmo a geração privilegiada, porque sabemos que as profecias que se escreveram já se cumpriram com exatidão em Jesus Cristo. Isto devia provar-te, a ti e a mim, que Jesus Cristo é Deus. A mim provou. Como te disse desde o início, eu achava que ele era criado pelos homens. Estas evidências provam exatamente o contrário. Ele é Deus, e porque ele é Deus, tudo o que ele diz será feito. Não há outra forma de ver isto. Se ele é Deus, tudo o que ele diz será feito. Estas são algumas das profecias escritas centenas de anos antes de Jesus Cristo e que se cumpriram na sua vida com exatidão. Eu separei isto em 5 áreas e gostava de vos pedir que pegassem nos vossos cadernos, aí nas vossas casas, e fossem apontando. Talvez não te dê vontade de ler todos os versículos, mas pelo menos crê no que te estou a dizer e aponta, porque isto vai te ajudar a aumentar a tua fé. E a perceberes que Jesus é Deus, o próprio Deus. Bom, as profecias quanto ao nascimento de Jesus Cristo. Esta é a primeira categoria e vou enumerar algumas que foram ditas milhares de anos. Vocês, se calhar, com a lista que eu escrevi, vão pensar, bom, o Fábio está a descrever exatamente aquilo que aconteceu. E é verdade. E se calhar para vocês não é muito importante, nem para mim, descrever algo que já aconteceu. Mas eu vou-vos pedir que quando esteja a expor estas coisas, pensem que isto eram profecias, e são, que estavam escritas, que ninguém tinha visto e não sabiam que ia acontecer, sem ser pela fé. Sem ser acreditando no que Deus tinha escrito. Portanto, quando eu te disser que, primeiro, Jesus, ou o Messias, seria nascido de uma mulher e que essa mulher seria virgem, tu hoje podes pensar, bom, é verdade, foi o que aconteceu. Mas pensa, por favor, que isto foi o que se disse centenas e centenas de anos antes. Também tenho versículos para isto. Portanto, como vos disse, tenho versículos para cada frase que vou dizer aqui. Tenho a profecia dita e a profecia cumprida. Se quiserem, peçam que aqui os nossos
queridos engenheiros de redes sociais, estão dispostos a enviar para toda a gente. Então, no nascimento, a respeito de Jesus Cristo, as profecias diziam: nascido de uma mulher virgem, seria filho de Deus, seria descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Para cada um destes homens há uma profecia. Seria da tribo de Judá, seria da linhagem de Jessé, da casa de David, nasceria em Belém, receberia presentes no seu nascimento, e no seu nascimento haveria uma grande matança. E sabemos que houve uma grande matança de crianças pela parte de Herodes. Então, nesta primeira categoria, eu gostava de afirmar o seguinte, para os céticos, que dizem que, Jesus cumpriu as profecias porque conhecia as profecias. Esta categoria descarta logo isso, porque ninguém pode decidir onde vai nascer, de quem vai nascer. E arrisco-me a dizer que com 2 ou 3 meses ou 2 anos, também ninguém decide para onde vai viver. Mas Deus sabia. E profeticamente o seu nascimento cumpre-se em todas estas profecias. Nos locais, na forma. Sabem a probabilidade que há disto acontecer nas nossas vidas? De alguém, séculos atrás, dizer que isto ia acontecer num homem? É quase impossível. Isto é só o início. Com respeito à sua natureza, as profecias diziam que a natureza do Messias seria que ele teria uma pré-existência, que já existia antes de vir. Quanto à sua natureza, também diz que ele seria chamado de Senhor, seria chamado de Emanuel, seria chamado de profeta. E assim foi. Sacerdote da ordem de Melquisedeque, diz os Salmos. E assim foi. Seria juiz, seria rei, seria cheio do Espírito Santo. E assim foi. Teria zelo pelas coisas de Deus. E a palavra assim o diz. Quando chamou a todos ladrões e derrubou aquelas mesas. Portanto, quanto ao seu nascimento se cumpriu, quanto à sua natureza se cumpriu, quanto ao ministério, que é o seu trabalho, o que é que diziam as profecias? Diziam que o seu ministério ia começar depois do mensageiro, cumpriu-se com João Batista, disse que ia ter início na Galileia, e assim foi, que ia ser precedido de muitos milagres, assim foi, mestre de parábolas, era como ele ia ser chamado, e ele falava ao povo em parábolas. Diz que ele iria ao templo, ensinaria no templo. Isto são profecias, está bem? Eu não estou a relatar, embora coincidam, e o espetacular da palavra de Deus é que tudo o que ele disse se cumpre. Eu estou a falar de antes de Cristo, o que se dizia antes de Jesus Cristo, a seu respeito. Devia entrar em Jerusalém em cima de um jumento. Disseram os profetas centenas de anos antes. E assim aconteceu. Seria pedra de tropeço para os judeus e seria luz para os gentios. Estas profecias também se cumpriram em Jesus Cristo. Quarto ponto. Portanto, o primeiro ponto era no que dizia respeito ao seu nascimento. O segundo no que dizia respeito à sua natureza. O terceiro ao seu ministério, ao seu trabalho. O quarto ponto, após ser sepultado, diziam as Escrituras Sagradas que o Messias, Jesus Cristo, ia ressuscitar. Há profecias sobre a sua ressurreição. Há profecias cumpridas sobre a sua ascensão, que é quando sobe aos céus. E há profecias sobre que o Messias estaria sentado à destra de Deus, que significa novamente colocado no seu posto de autoridade, onde Filipenses diz que ele se teve que despojar e livrar-se da autoridade que tinha divina
para vir aqui à terra, pois quando voltou a subir aos céus, o que é que Deus fez? Exaltou-o sobre todo o nome. E assim se cumprem também as profecias ditas por Jesus Cristo após ser sepultado. Mais impressionante ainda, a nível de probabilidades, para os matemáticos que queiram calcular como é que isto poderia ser possível. Em 24 horas são cumpridas estas profecias ditas milhares de anos antes em Jesus Cristo, num único homem. Repara que as pessoas que profetizaram não se conheciam, na grande maioria, não se viam, não estavam no mesmo sítio, nem viveram na mesma época, nem tinham internet, nem tinham Google. Em 24 horas, acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, são cumpridas estas profecias. Seria traído por um amigo. Seria vendido por 30 moedas de prata. O dinheiro, vês pormenor, o dinheiro seria atirado para a casa de Deus. Não seria depositado, como os dízimos, como as ofertas. Seria atirado. O que é que Judas fez na casa de Deus? Atirou as 30 moedas ao chão. Para que tenham a ideia do pormenor e da exatidão de que quando Deus diz que conhece todos os cabelos da tua cabeça, é mais fácil conhecer os cabelos da minha cabeça do que cumprir todas estas profecias desta forma. E já o fez. O dinheiro seria atirado para a casa de Deus e esse dinheiro seria o preço de um terreno. Também se cumpriu. Seria abandonado pelos seus discípulos. Em 24 horas todas estas coisas se cumpriram. Seria abandonado pelos discípulos. Seria acusado por falsas testemunhas. Estaria mudo perante os acusadores. Seria ferido. Seria espancado. É que, embora possamos englobar isto tudo no mesmo grupo, há uma profecia específica para cada uma destas coisas. Seria ferido, seria espancado, seria cuspido, seria escarnecido. Diz também, centenas de anos antes, que ele caiu, ou cairia, dizia assim, perante o peso da cruz. Assim foi. O Simão teve que ajudar o Nosso Senhor a levar a cruz. Diz centenas de anos antes, mãos e pés traspassados, crucificado entre ladrões, intercederia pelos seus perseguidores. Isto aconteceu em 24 horas. Rejeitado pelo seu próprio povo, odiado sem motivo. Jesus perguntava aos judeus: por que boas obras é que me querem apedrejar? E claro, os judeus sabiam que ele de obras não fazia nada de errado e dizia: não, Jesus, não é pelas tuas obras que te queremos apedrejar. É por blasfémia. É porque dizes que és Deus. Oh, mas ele é Deus. E a dizer que não era Deus, foi morto sem qualquer motivo. Ele não blasfemou. Ele é Deus. E sabem que não é a minha área, mas há advogados que dizem que o caso de Jesus é impressionante. Não sei como é que ia defender um caso destes, porque é das sentenças que está registada em que a pessoa é condenada não pelo que fez, mas pelo que é. E ele não pode deixar de ser quem é. Não pelo exterior, não pela atitude, não pela conduta, pelo que é. Foi condenado por ser Deus. Sem motivo. Diz também a profecia que ele manteria os seus amigos à distância nesta altura. E sabemos que os discípulos, quando fugiram e depois o iam ver, estavam distantes. Volto a dizer. Tenho todos os versículos para aqueles que tenham interesse em verificar as evidências daquilo que estou a dizer. Diz que iam maniatar a sua cabeça, e assim o fizeram. Seria observado pelas pessoas, não seria feito no oculto. Todos veriam esta situação.
Diz também que seriam repartidas as suas roupas, e foram repartidas as suas roupas. Diz que sofreu sede, ou sofreria sede, e que lhe dariam fel e vinagre, e lhe dariam fel, e deram-lhe fel e vinagre, ainda que ele não tivesse querido beber, deram-lhe. Diz que ele gritaria de abandono, diz que ele se entregaria a Deus, e assim foi. Deus, porque é que me abandonaste? Toma o meu espírito. Diz que não lhe partiriam os ossos, que teria um colapso cardíaco, que seria traspassado, e foi traspassado com a lança, e diz que haveria trevas na terra, o mundo ficou escuro, em pleno dia. E ainda que alguém se possa levantar a dizer, bom, se calhar era um eclipse solar, não poderia ser, porque estávamos em época de lua cheia, era a Páscoa. Para terminar, diz que seria sepultado entre os ricos, e foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, e que diz, foi sepultado entre os ricos, conforme as profecias diziam. E diz o médico Lucas, no livro de Atos, no capítulo 13, 29, diz o seguinte: depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tiraram-no do madeiro e puseram-no no túmulo. Depois de cumprirem tudo o que já estava escrito. E tudo o que foi feito por pessoas diferentes. Nem sequer há hipótese de, sei lá, porque eu ouço com cada coisa, de dizerem, bom, não, alguém passou o tempo todo a ler as profecias inteiras e foi ver como é que poderia fazer as coisas. Eu sei que isto pode soar absurdo, mas eu ouvi algo tão absurdo ontem como que Cristo não existiu. Assim que, para falar de coisas absurdas, estamos cá todos, mas nós não. Nós vemos as evidências na palavra de Deus, e tu estás a ver as evidências de que tudo aquilo que Deus disse se cumpre e se cumpriu e se vai cumprir. Ele é o mesmo ontem, e para nós tudo isto aqui que eu acabei de descrever é o ontem, e espetacular, podes ter a firme convicção de que Deus é verdade, de que cumpre tudo o que diz, de que só Deus poderia cumprir com tanta exatidão estas coisas. Depois de cumprir tudo, não ficou nada por fazer, nada por dizer. Pode alguém duvidar daquilo que Deus disse que ainda vai acontecer? Pode alguém, como dizemos lá na minha casa, com 2 dedos de testa, duvidar daquilo que Deus já disse que irá acontecer? Pode. Pode como? Se não quiserem ter a vida. E não são palavras minhas. Pode alguém duvidar de Cristo e das evidências que Ele existiu e que Ele é o próprio Deus? Pode. Se não quiser ter a vida eterna. Porque Ele é o mesmo. E Ele diz em João 5, versículos 39 e 40, e depois 46 e 47, diz, e eu digo para vós, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. É Jesus Cristo a falar. Examinai as Escrituras, examinai a palavra, examinai a Bíblia. Crês que a vida eterna está na Bíblia? Sim. A Bíblia é Jesus Cristo, escrito em papel. Diz assim: contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Porque se de facto
cresceis em Moisés, está a falar para os fariseus, que dizem que acreditavam em Moisés, na lei de Moisés, também criam em mim. Porquanto ele escreveu a meu respeito, diz Jesus. Moisés, em Levítico, escreveu a respeito de Jesus Cristo. Em Deuteronômio, escreveu a respeito de Jesus Cristo. Em Números, escreveu a respeito de Jesus Cristo. Em Gênesis, a respeito de Jesus Cristo. Toda a Bíblia é escrita a respeito de Jesus Cristo. Que é, era e há de vir. Há de vir. A vida está nas Escrituras. E não faltam evidências para isso. Não faltam evidências. Se alguém gosta de ganhar dinheiro fácil, obviamente estou a brincar, porque não vai ser nada fácil. Mas há uma universidade que dá 1.000 euros a qualquer pessoa que encontrar algum homem que consiga cumprir metade do número de profecias sobre a sua vida. Metade do número que foi cumprido em Jesus Cristo. Compartilhei com alguns da minha célula, por exemplo, o islamismo é impossível de provar que tenham profecias escritas centenas de anos antes com respeito a Maomé, com respeito ao seu nascimento, com respeito à sua vida. Centenas de anos antes. Porque depois também toda a gente pode escrever sobre a minha vida. Antes. Profecias cumpridas. Pode alguém não querer isto? Pode. Jesus Cristo disse, se não querem ter vida, se não quereis vir a mim para teres vida, se não querem, pois não creem, o que mais posso eu dizer? O que mais podemos nós dizer? Não querem. Já está. Contudo, não querem. E se não creem na Bíblia, diz Jesus, se não creem em Moisés, porque ele falou sobre mim e eu vim conforme ele disse, se não creem em Moisés, como é que vão crer nas minhas palavras? E vou fazer uso destas palavras para a minha própria vida, embora não me compare de nenhuma forma a Jesus Cristo. Se não creem na Bíblia, se não creem em Cristo, se não creem que Ele era e será eternamente, vão crer em alguma palavra que saia da minha boca? O próprio Deus disse isto às pessoas. Se não creem no que está escrito, isto serve para aqueles que dizem, não, a Bíblia é como outra coisa qualquer. Não, tens aqui o próprio Deus em carne a dizer às pessoas, se tu não creres na Bíblia escrita, nas Escrituras escritas, como é que vais crer naquilo que eu estou a dizer? É o mesmo. E se tu não creres na Bíblia, também não acreditarás em nada do que eu diga, por mais argumentos que eu use. E oro que o Espírito Santo convença os corações daqueles que ouvem. Porque só assim fará a diferença. Porque evidências não faltam. Sinais não faltam. Ele é Deus. E aqueles que nos têm ouvido sabem o quanto nós mencionamos, por exemplo, o cumprimento também na vida e na pessoa de Jesus Cristo nas festas bíblicas que estão em Levítico 23. É algo completamente certo. Não há dúvidas algumas que pelo menos até ao dia 31 deste mês já estão todas cumpridas, que é o Pentecostes. A Páscoa foi cumprida com a morte de Jesus Cristo, os pães ázimos no enterro de Jesus Cristo, as primícias na ressurreição, o Pentecostes no derramamento do Espírito Santo, e agora faltam outras 3. Não serão cumpridas na exatidão?
Faz algum sentido isto? Deus que cumpre toda a profecia, que disse, eu hoje aqui, em 3 versículos, eu vos anuncio todas as coisas antes, para que saibam. Para que conheçam que só há um Deus e sou eu. E nestes versículos em Deuteronômio ele diz, para que saibam que esses ídolos de madeira, de porcelana, de ouro, não são nada. Porque eu sou Deus. Eu digo, eu faço. E já está. Pois as festas das trompetas também se cumprirão em Jesus Cristo. E temos todas as razões para pensar que se cumprirão no rapto da igreja, tendo em conta a forma como é mencionado o rapto e a forma como é mencionada a festa, com o som da trompeta. Que a penúltima festa da expiação da segunda vinda de Jesus Cristo, que não é o rapto da igreja, é a segunda vinda. O rapto é nos ares. A segunda vinda, ele chega à terra com a sua igreja. E o último seria as festas dos tabernáculos, que menciona descanso, reunião com Cristo e que podíamos, sem dúvida alguma, e podemos crer que é alusivo aos 1000 anos de descanso com o Nosso Senhor ao milénio. Então, se tudo se cumpriu em Cristo e aquilo que falta por cumprir, não há razão nenhuma para tu duvidares de Cristo, se é que Ele para ti é Deus, e aquilo que Ele diz é verdade, e irá acontecer, porquê é que andas tão baralhado? Porquê é que não crês? Ou ou Jesus Cristo para ti é o mesmo ontem, hoje e se calhar amanhã. E eu não estou a falar de visões ou formas de ver as coisas das igrejas, porque podíamos debater aqui quando é que será o rapto ou quando é que não será o rapto. Bom, não aqui, porque agora estamos online. Noutras circunstâncias. O que eu vos posso dizer é o que Jesus diz. Que não é um qualquer, é Deus. Tudo se cumpriu e se cumprirá tal e qual, como Deus disse. Tal e qual. Em Números 23, 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, Ele tem prometido e não o fará? Ou tem falado e não cumprirá? Isto são perguntas que, com base no que já está escrito, no que já foi visto, vivido e evidenciado, assim dizem os apóstolos. Dizem, a palavra profética mais segura vocês têm nas vossas mãos, e atenção que nós vimos com os nossos olhos e não vos estamos a contar coisas que são fábulas ou mentiras. Como podes pensar que o meu Deus, que é este que vos estou a expor, não fará o que disse que fará? Pôr em causa que Deus vem pela sua igreja? Pôr em causa o regresso de Jesus Cristo? É que se um cristão não espera por Jesus, para que é cristão? Se nós não esperamos, é que às vezes surpreende-me quando as pessoas dizem: o Paulo também dizia que Jesus estava quase a vir. O Pedro também. É que esse é o propósito daqueles que estão em Cristo. Sabemos que a vida aqui é nada, zero. E temos que desejar com um fervor enorme o regresso do Nosso Senhor. Estamos à espera, porque Ele vem. Ele diz a respeito do futuro, Ele não diz eu era, eu sou e eu serei. Ele diz, eu virei, aquele que há de vir. E isto tem que estar nos nossos corações sempre. Sabes, porque se tu esperares ao Senhor, sim, vais lutar contra o pecado. Sim, vais querer ser limpo. Sim, vais querer estar santo. Vais querer evangelizar. Vais-te mexer. Mas se não esperas ao Senhor, és um hipócrita.
é que hipócritas não são aqueles como eu e todos que caem no pecado. Hipócrita é aquele que diz crer numa coisa, mas não é verdade. Porque os fariseus diziam crer em Moisés e sabiam a Bíblia, mas quando aquilo que Moisés disse estava à sua frente, não creram. Jesus próprio disse, vocês não creem em mim, não creem em Moisés. Pode alguém duvidar da eternidade? Pode alguém duvidar do perdão de pecados? Alguém que reconhece que Jesus é Deus. E esta é a razão pela qual quando Jesus nos diz segue-me, alguns o seguem e outros não. Esta é a razão principal. É porque aqueles que não reconhecem que Jesus é Deus têm a ousadia de lhe dizer que não. Aqueles que reconhecem que Ele é o próprio Deus, como lhe diríamos que não? Cairíamos como João, mortos para a frente. É o Deus Todo-Poderoso. Não tínhamos a promessa de Deus por tardia, dizem os apóstolos. E digo-te hoje, não tenhas a promessa de Deus por tardia. E vocês talvez saberão, porque é mencionado, creio firmemente que Jesus Cristo voltará na festa, ou pelo menos o rapto, será na festa das trompetas, na época de setembro. Pode ser este ano, pode ser outro ano qualquer. Temos a palavra profética mais segura. E eu vou-vos dizer algo que creio que o Espírito Santo me mostrou ontem, quando orava sobre este tema. Porque quando falo sobre isto, que Jesus Cristo voltará em setembro, a primeira reação das pessoas é: Fábio, setembro, falta tão pouco tempo. E o meu primeiro pensamento é: bom, como é que vou justificar a Deus que estou a dizer que Ele vai voltar já? A Deus não, aos homens. E Deus disse-me outra coisa que eu vou guardar para o fim. Diz em 2 de Pedro 3, 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Achas que falta muito tempo? Talvez sejas deste algum, mas não fará diferença. O Senhor não retarda a sua promessa. É longânimo para connosco, tem paciência connosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos se venham a arrepender. Deus não quer que ninguém se perca, mas também sabemos pela sua palavra que alguns se vão perder. E a palavra até fala sobre muitos. Eu vou terminar com este versículo. Quando estava eu em oração, preocupado porque afirmar que Jesus vai voltar daqui a 4 meses pode parecer absurdo, Deus lembrou-me destas palavras que disse aos seus discípulos. João 4, 35 e 36. Não dizeis vós, e aqui vou-me incluir a mim, que ainda faltam 4 meses para a ceifa? Perguntava Jesus aos discípulos. Não dizem vocês que faltam 4 meses para a ceifa? Eis que eu digo. E o importante é o que Jesus diz. Eu digo, levantem os vossos olhos. Vê a terra, já estão brancas as flores para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem.
E estando eu preocupado, Deus, afinal, falta pouco, faltam só 4 meses. E os discípulos também pensavam, ainda faltam 4 meses. E Jesus lhes disse, não faltam 4 meses. É agora, é hoje. Porque se para uns setembro pode parecer longínquo, para Jesus, o que ele disse sempre, a respeito do seu regresso, sempre, é que é hoje. Prepara-te hoje. Hoje. Não faltam 4 meses. Isto é para mim. Não faltam 4 meses lá porque pensas e tenhas segurança que é em setembro. Se for em setembro, aqueles que ficarem podem ver novamente a pregação. Mas embora eu pense que possam faltar 4 meses, Jesus diz, é hoje. Está tudo pronto. Está tudo em flor. O dia é hoje. E não há nenhum filho de Deus que devesse pensar, ainda tenho tempo. Porque a esses, Deus diz que não são dignos dele, de o seguir a ele. Deixa-me enterrar o meu pai. Deixa-me só. Esses não têm Deus como primeiro. Não temos Deus como primeiro, se agimos desta forma. Não é o mais importante para nós. Não é a pérola encontrada, não é o tesouro encontrado em que estaríamos dispostos a vender todas as coisas para o comprar. Diremos, ainda falta 4 meses. E Jesus diz, e o que conta é o que Jesus diz, abre os olhos, vê o campo, vê a terra, vê todas as coisas. É hoje. O tempo da ceifa é hoje, porque para o arrependimento de uma alma, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu vizinho, é hoje, não é amanhã. E esta é a única razão pela qual o Senhor ainda não veio, porque esses que Ele sabe de antemão que são dele, ainda não se arrependeram. Os outros não. Partilhei a semana passada, pelos outros Ele não ora, os outros decidiram não crer que Ele tem a vida eterna. O que é que fazemos com esses? Continuamos a dizer a verdade. Mas mais não podemos fazer. Porque toda a gente tem que decidir. E tu que dizes crer em Deus e crer em Jesus Cristo como o verdadeiro Deus, sabendo que tudo se cumpriu nele, com uma exatidão tremenda, impossível a qualquer homem, porquê que duvidas daquilo que está escrito? Porquê é que tens a ousadia de dizer ainda falta muito quando não vês nenhum cristão na Bíblia a dizer falta muito? Se calhar estás a cair no erro do que diz o Pedro. Nenhuma profecia é de particular interpretação. E tu não és o profeta que sabe as coisas diferentes da Bíblia. Afirmares que tens mais 10 anos é tão absurdo que não tem qualquer respaldo na Bíblia. Apoio na Bíblia. É a tua profecia particular? Não é a profecia de Deus. Para Deus é hoje. O que importa é hoje. E o amanhã, a respeito do amanhã, Ele só nos diz, pensem no amanhã que eu hei de vir. É mais nada. Diz, não se preocupem com o amanhã. Para nós o amanhã é Cristo. Mais nada. Para os filhos de Deus, o amanhã é o seu regresso. E aquilo que temos controle e domínio é hoje. Não digas já vou. Não te enganes. Vou-te pedir que ores aí na tua casa. Se os teus filhos estiverem contigo, aproveita também para que não só eles te vejam orar, mas também possam orar contigo. Que é importante que eles conheçam quem é o Deus dos seus pais. Deus, hoje nos submetemos à tua autoridade, sabendo que aquilo que tu dizes é o que importa, Senhor. O que tu dizes é o que importa. É o que é verdade. É o que se irá cumprir. Tu és o princípio. Tu és o fim. Por ti todas as coisas foram criadas. Por ti todas as coisas foram feitas. O meu amanhã é o teu regresso. E o meu hoje é a espera desse regresso. Tudo o resto, Senhor,
Não tem valor. É como lixo. É como lixo, Senhor. Eu te peço que desvendes os olhos daqueles que não veem, Senhor. Tem misericórdia, por favor. Tem misericórdia. Daqueles que mesmo dentro da tua igreja, Senhor, nos dedicamos a armazenar-nos de argumentos e argumentos, de teorias, quando poderíamos armazenar a nossa mente e renovar a nossa mente mais do que armazenar com a tua palavra. Que a verdade é fascinante. Saber que tudo o que tu dizes se cumpre com esta exatidão dá-me uma segurança enorme, Senhor. Sei em quem tenho crido. Sei quem és tu, Jesus. Sei que és o mesmo. És o mesmo sempre. És. Não há forma de pensar em ti de outra forma. O próprio Deus que veio à Terra subiu aos céus, que está ansioso por me ver e por te ver a ti. Por nos limpar definitivamente, por nos dizer a dor, a lágrima, o sofrimento, o peso não se compara ao peso da glória que eu colocarei sobre ti. Em Deus vale a pena o esforço. Desperta, igreja. O que importa é o que tu pensas. O que importa é o que os discípulos dizem. Ainda faltam 4 meses. Não. O que importa é o que Cristo diz. E diz, levanta os teus olhos. Abre os olhos. Vê. Porque Jesus vai dar vista aos cegos. E diz que o primeiro que devemos fazer, quando o princípio das dores começarem, é olhar para os céus, porque a nossa redenção está próxima. Jesus, tu és Deus. E agora o teu nome é exaltado sobre todo o nome. Agora estás de novo envolto em glória, sentado à destra. Agora, tudo aquilo que Satanás te prometeu na terra é que tu não quiseste, porque sabias que não eras da terra, tens aí nos céus. E assim será com cada um de nós. Satanás te prometeu o governo sobre todas as nações? Tu sabias que o terias, mas a autoridade vem do céu, não vem da terra. E a autoridade sobre as nossas vidas vem do céu. Por isso não procure nada nesta terra e aconselho-te a que não procures. Porque não vai durar até à eternidade e não te será útil. É útil o que vem do céu, ainda que venha em forma de algo material. Assim como veio Jesus Cristo, o pão que veio do céu, que se fez material, que se fez matéria, para que os olhos dos incrédulos vissem. E te dou graças por aqueles como nós, Senhor, que não vendo, cremos. Isto é só pelo dom da tua misericórdia, pela fé que tens tido connosco. Todos os que te reconhecemos como Senhor e Salvador, somos semelhantes ao Paulo, que se considerava o pior dos apóstolos, o abortivo, aquele que veio no fim. Mas tu lhe revelaste coisas impressionantes, ao ponto do próprio Pedro dizer nas suas cartas: tenham atenção ao que o Paulo diz sobre estes assuntos. E não vemos outro na Bíblia que fale sobre o arrebatamento desta forma tão clara sobre a Igreja de Cristo. Porque ele é o apóstolo
foi enviado à igreja. É evidente historicamente, é evidente pela palavra de Deus. Senhor, e te dou graças, porque não nos deixaste às escuras. Porque tu a Daniel mostraste o destino, o futuro do seu povo. E ele pôde ver, Senhor, tudo aquilo que iria suceder aos judeus. Mas tu, ó Paulo, mostraste o que iria suceder com a igreja, Senhor. Obrigado pelo privilégio que me dás a mim, Senhor, de poder hoje entender as duas coisas, ainda que não precisasse de entender mais nada, a não ser que tu és o Filho de Deus, o próprio Deus, que se fez carne, morreu por mim, ressuscitou, perdoou os meus pecados, e quando me disse vem, eu não pude recusar. Te dou graças, honra e glória, Senhor. Amém e amém. Espero que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem em entrar em contacto connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para te servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana. Até para a semana!